Esse é o MoveOnCast. Eu estou num lugar maravilhoso, Fórum MoveOn 2026. E entre o código e o coração, existe uma decisão. O futuro, ele é escrito por quem sabe decidir. E se falou em decisão, Fernando Manfio, nós estamos aqui, chegamos, hein? Chegamos. Que alegria, meu amigo. 75 episódios juntos, que maravilha, né? Que decisão boa a gente tomou, né? Que decisão boa. Veio do coração, não veio? E veio do coração. E sabe uma coisa interessante, Fernando? Quando nós buscamos a etimologia da palavra inteligente, é a capacidade de escolher dentre. Não é só o que acontece, é o que eu faço com isso. E eu já quero abrir aqui uma pergunta para você. Como ser inteligente na era da inteligência artificial? Interlegere, né? É uma escolha. Ser inteligente é saber escolher, né? Então tá muito conectado com decisão, né? A decisão sábia, a decisão que realmente funciona, a decisão próspera. Isso é ser inteligente. Porque ser burro é tomar decisão ruim, né? Uma decisão que não funciona. Então, assim, ser inteligente, você é burro, deixa eu olhar suas decisões, porque você não é, você está, tem mais essa, né? Você está tomando decisões meio não muito inteligentes, ou você está tomando decisões inteligentes. E inteligência é escolher a melhor opção que você tem para tomar decisão, né? Então, está totalmente conectado, né? Eu ouvi algo muito bonito esses dias, que o propósito de verdade do coração, ele tem a ver com a intencionalidade. E a congruência é aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. E mais uma vez, todas as pessoas que passam por aqui, elas gostam de ressaltar a pessoa que você é, o impacto que você gera na vida de pessoas, empresas, o movimento. Só você, o Manuel, a Madi, a querida Sônia, sabem o que precisa acontecer para colocar esse evento de pé. Eu queria aqui ressaltar, Fernando, o impacto que você gera e a decisão te levar adiante. Que a IA não faz isso pra gente, né, Fernando? Não faz. É que a gente brincou aqui antes, né? Na realidade, o ser humano tem que fazer o que a IA não faz. E teve uma pergunta hoje de manhã no painel. O que IA não resolve? Né? IA não resolve o que o ser humano precisa resolver. Né? E como que IA resolve ainda melhor? Quando o ser humano entender que existe algo além de IA. Né? IA2. Vamos falar de IA2. Intenção, que é o que você acabou de falar. Atenção, que é o maior ativo do mundo hoje. Né? Atenção devia ser... Quem tem atenção devia ser milionário. Né? E óbvio que tem a ver, né? Se você tivesse atenção para vender, você ia ser milionário, porque é o que mais falta no mundo hoje. Se você tem para você, você já é milionário. Né? E atitude, né? Que é como a decisão se coloca no mundo. Então tá aqui no fórum é uma experiência muito agradável, né? Uma decisão de todo ano e que é realmente, como a gente fala muito no nosso MoveOnCast, né? É para conectar humanos com os negócios, né? Mas quando a gente fala de humanos, também faz parte a amizade, o companheirismo, os encontros que acontecem aqui que são genuínos, né? Mas também é humano com humano mesmo, o meu humano dentro de mim. Não é só... Muita gente, quando eu falo isso, humanos fazendo negócios, ou aqui é um lugar de encontros humanos, muita gente só pensa em encontrar alguém. Mas não estou falando só do corpo humano, ou daquela pessoa. Eu estou falando de encontrar o humano dentro de você. Porque tem palestras aqui que te provocam isso, a minha é uma delas. E a gente sempre traz uma meditação, uma respiração, uma reflexão, uma filosofia. Não é para fazer graça, é porque esse é o nosso propósito, né? Empoderar humanos. Aí os negócios, vem na sequência. Como dizia meu pai, vem na urina, né? Fazer negócios bem-sucedidos vem na urina quando o humano sabe o seu potencial. Não é isso? Se nós pensássemos em 7 dimensões para uma jornada U, para uma vida de progresso, se você quiser um bootcamp diferenciado, um dia você pode conversar com o Fernando. A consciência, o despertar para uma nova consciência, a olhar essas pessoas celebrando, a olhar essas pessoas fechando negócios, olhar essas pessoas comentando, nossa, Gabriel, a vida é tão corrida que aqui no Fórum MoveOn é o momento que eu encontro amigos de mais de 3 décadas. Como que é essa consciência diferente para negócios e relacionamentos? A gente está hoje com pelo menos 1.500 pessoas, né? Já estão aqui hoje, né, rodando aí e tal.
E se a gente para olhar em outros eventos que você vê e olha aqui, você vai ver que só tem sorriso, com grupinhos, conversando, alegre, rindo, não sei o quê. Então essa fase do humano com outra pessoa, né? É muito fácil eles perceberem isso, né? Todo mundo já vem cumprimentar. Ai, que delícia, que gostoso, né? Que palestras legais, porque hoje teve 2 palestras, tanto da Serasa quanto da COD, que foram top, né? Teve a minha também, que também foi top, né? Mas tem palestras legais, Paulo Cordeiro tem uma palestra linda também de IA. Então assim, a gente tem conteúdo bom e traz ambiente legal. O que mais você quer na vida? Né? O que a gente quer é provocar mais pessoas para virem, para assistirem as palestras, para perceber o que está acontecendo lá. Muita gente vem só pela relação aqui fora, para fazer venda, tal, e faz parte. Mas o legal é quando você consegue sentar algumas horinhas ali, sabe? Fazer faz um revezamento aqui, fica com você um pouco no stand, alguém vai lá ver, porque é muito importante para o ser humano evoluir a consciência, né? E esse é um evento que faz evoluir a consciência de várias formas, né? A gente tem curadoria dos temas, a gente faz Então, assim, tem uma coisa que é muito importante. Então, tá aqui é uma conquista de 18 anos, né? Eu faço isso desde quando era Fórum With Risk. Depois de vendido para FICO, era Fórum Go On e agora Move On. Então, é uma sequência de encontros e que todo mundo que vem aqui está presente no mercado, tem influência no mercado. Então, acho que o fórum aqui, esse evento é muito gostoso, muito diferenciado, né? E eu acho que dá para investir muito mais nele do que a gente imagina. Quando o medo não está na direção das nossas decisões, nós nos tornamos criativos. E você ajudou a mudar meu casamento, explicando que crédito é uma relação de confiança. Às vezes o medo vem, mano. Nós estamos vivendo um ano de 2026 que não é para amadores. Mas como que surgiu essa criatividade em trazer embaixatrizes? Aí eu tô gravando aqui, me passa uma bandinha do lado, e esse ano, pelo 2º ano, me sinto muito honrado. Te dar uma risada. Como que é deixar o medo de lado, ou acolher o medo, mas potencializar a criatividade, que é um dos nossos Cs da Jornada 1, né? Sim. O medo é como a água, né, Gabriel? Tá sempre ali. Né? Tá sempre ali. Você fechou um buraquinho, ele procura outro, ele vai entrar em outro. Então o medo tá sempre presente. Igual aquela foto que eu tinha, o medo tá aqui, ó. Tá aqui eu e o medo fazendo esse podcast. O medo tá junto. Só que o medo tem vários nomes, né? Tem nomes de vitimismo, nomes de narrativas. Tudo que eu não quero realizar a minha essência, o meu poder, aquilo que eu realmente vim fazer aqui, seja no evento, seja na família, seja no trabalho. A minha arte, como diz Steven Pressfield, né? Quando eu saio da minha arte, que é colocar o meu amor em movimento através de negócios, de conversas, de família, de saúde, de falas, de podcasts, de decidologia, seja o que for, né? É porque o medo impediu. Porque lá na essência, né, esse poder, essa criatividade está sempre aqui disponível, né? Mas só que a gente está meio esquecido disso, né? Aí vem a pesquisa lá de Harvard que a gente fala toda hora. 2/3 das nossas decisões não nos levam ao melhor resultado porque a gente desvia, enviesa, desvia do melhor lugar, desvia daquilo que é bom, belo e justo, daquilo que é necessário fazer. E adultos sabem o que tem que fazer. Todos aqui são adultos, não tem criança aqui, fora pelo menos, né? As crianças interiores que estão todas morrendo de medo de ser vulneráveis, né? De ter que bater meta, e se não bater o meta, o que vai acontecer? É um monte de pensamentos, de ilusões que fazem aquele medo se materializar, né? E aí o medo materializa, veste uma ferramenta invisível e toma conta das suas decisões. É ele que toma decisões, né? Então ele acaba tomando decisões por nós. Então aqui a gente faz esse processo de trazer, por exemplo, a embaixatriz que você perguntou. Primeiro, eu sou inteligente, né? Sou inteligente. O que é o inteligente? Vou usar a meu favor, mas a favor do outro. Eu crio prosperidade para mim e para o outro. Eu promovo 3 mulheres sensacionais, CEOs das próprias empresas, que estão fazendo por amor, estão felizes para fazer todo o trabalho que eu fazia sozinho, antes à tarde. Olha que maravilha. Eu olho para elas, eu amo vocês estão fazendo um trabalho, elas riem. Porque é gostoso fazer, porque é gostoso estar aqui. É gostoso trabalhar em prol de algo maior. Então, as embaixadores vêm dessa ideia inteligente minha de falar, pá, é isso aí, né? Então, eu quando observo isso, eu fico orgulhoso da minha inteligência.
Mas eu também olho as minhas burrices o tempo todo. E eu acho que o charme, Gabriel, é você aceitar suas burrices. O problema é que as pessoas querem esconder a burrice. Quer esconder aquilo que não fez direito, não pode mostrar pros outros. Ai, vou me sentir frágil, minha imagem. Mano, foda-se a sua imagem. O que importa é você, não é a sua imagem. Né? Você tem que cuidar da sua imagem, mas quando você precisar falar alguma coisa que aconteceu de ruim, você vai falar. Né? Você vai falar. Se é que eu falo os defeitos que tem aqui, eu vou falar. Porque eu vejo. Eu não vou ficar declamando isso para todo mundo, porque não é necessário. Eu vou falar das melhores coisas. Mas eu não deixo de ver as minhas burrices. Então você está falando de coisas que são inteligentes minhas, né? Mas eu já errei bastante também no fórum. São 18 anos, né? Eu errei bastante. Agora, o maior problema do fórum para mim é que as pessoas se encontram, como sempre, ficam conversando e muitas vezes não vão assistir as palestras. Isso me entristece, porque só tem ouro ali, né? Mas é um mecanismo que a gente tenta de tudo quanto é jeito de mudar um pouco isso. Mas você vê todo mundo sorrindo, é maravilhoso, né? Dá vontade de tirar as palestras, mas as palestras são riquíssimas. Então, eu acho que todos esses anos, a criatividade vem vindo de olhar como você começou, de ter decisões inteligentes. Esse é como você começou o nosso podcast. Aqui é só um pequeno bullet de uma troca muito intencional. Estamos indo aqui para o final desse podcast dentro do fórum, desse movimento maravilhoso. Fernando, comunicação, ela traz na sua raiz que é tornar comum que a gente carrega no coração. E nós encontramos tantas pessoas maravilhosas, tantos episódios maravilhosos, de histórias, de curiosidades. Estava conversando agora com um grande diretor e ele falou, poxa, você e o Manfio, vocês pegam duro porque vocês trazem o que não está no LinkedIn. Vocês trazem como os humanos de fato constroem os negócios. Para você, que tem sido uma comunicação intencional, não aquela oratória decorada, a comunicação de como o ser humano se expressa para o mundo. Eu acho que comunicação, quando a gente se conheceu, né, me tocou muito, passei a pensar mais como comunicação. E muita gente confunde comunicação com voz, com fala, né? Então eu me comunico através da minha voz, da minha fala. Você se comunica através do seu corpo, do seu olhar, das suas sensações, das suas emoções. Você se comunica o tempo todo com o mundo. Não é só a fala, né? Um comunicador não é só aquele que fala bonito. É aquele que coloca para o mundo uma energia. Então a forma como você decide colocar a sua energia no mundo é a forma como você se comunica com o mundo, né? E às vezes é a voz, como você faz muito bem feito, como eu também falo, mas é muito além disso, né? Às vezes você não fala nada e se comunica com todos, né? Porque você está ali presente, a nossa energia comunica. As pessoas chegam até você, elas se inspiram, mesmo sem falar muito, né? É um olhar, um carinho, um oi, um não sei o quê. Então aqui a gente vem para se comunicar de forma amorosa, né? De forma amorosa, de forma ética, de forma... Então acho que quando eu te conheci, essa palavra comunicação tomou força, tanto que eu trouxe para os 7 Cs, né? E as pessoas ainda estão muito no primeiro C, que é a identidade. Eu me identifico com a vítima, me identifico com o coitadinho, me identifico com aquele que não quer ser frágil, me identifico com aquele que pode reclamar, que gosta de reclamar. Eu estou me identificando com aquelas figuras. E essa é a comunicação deles. Então, quando eu estou reclamando, eu percebo, nossa, que comunicação que eu estou fazendo para o mundo. Né? O que eu estou comunicando com o mundo quando eu reclamo? Né? A falta de poder, o vitimismo, querer mudar o passado, tá com medo do futuro, tudo que dá na palestra, tudo que está no bootcamp. E que a gente precisa reaprender, reeducar adulto. Que adulto está deixando a voz da criança interior medrosa falar. Né? Então, nós precisamos reeducar os adultos. E você vê NR1 de novo. Por que existe NR1? Porque os treinamentos comportamentais das empresas talvez não sejam tão poderosos quanto eles acham. Talvez os CEOs não tenham dado até hoje tanta importância para o desenvolvimento humano como deveriam. Né? Aquela pesquisa dos 179 CEOs que você me mandou é sensacional, porque ela mostra que assim, o RH precisa disso, e eu postei ela falando assim, tá, entendi o que o RH precisa, mas e você CEO, você dá poder para o RH? Você treina o RH? Você sabe o que pedir para o RH?
Porque é fácil o CEO falar que RH não está funcionando. Mas ele dá poder para RH fazer coisas diferentes, né? Então é fácil reclamar para um CEO. Estou seu CEO, né? Meu RH não funciona. Mas você dá poder? Aí tem aquela pesquisa que, na pesquisa, tem metade dos entrevistados não tem RH na cadeira executiva. Ou quase metade. Como assim? O RH é a espinha dorsal da sua empresa. Espinha dorsal. A não ser que você seja só tecnologia. E ainda assim são humanos que constroem tecnologia. Então o NR1 vem dar um susto. Está na hora de todo mundo abrir os olhos. Então o CEO tem que abrir o olho em primeiro lugar, não é RH. O primeiro olhar é o próprio CEO que fez a pesquisa abrir o olho dele. Porque ele tem poder para mudar o RH, não é? Mas não muda. Mesmo estilo de pessoas, mesmo estilos de programas, a mesma coisa que sempre foi feita, muito comportamental, menos autoconhecimento. Não funciona comportamental só. Porque adulto já sabe como se comportar. Se não faz, é porque não sabe porque não faz. Tem um grande pensador que ele fala assim, se você sabe uma teoria, um conceito, mas você pratica, você ainda não sabe. Mas quanto tempo foi a sua palestra sobre aqui no fórum? De quanto tempo foi a sua palestra? 40 minutos. Se você pudesse trazer os 5 grandes aprendizados que essa palestra pode proporcionar para empresas e pessoas, quais são? A primeira, que é o que eu fiz hoje na palestra, foi um quiz. Eu fiz várias perguntas de 1 a 5, quanto você está consciente. E aí eu faço uma pergunta e pergunto, e a resposta é uma das 5. Então a primeira é, quando um chefe fala com você de forma discorda do teu trabalho ou fala que você errou, como você se sente? Aí você vê que a maioria está ali entre 1, 2, 3, que é o modo reativo. Entendeu? É o modo reativo. A gente está no modo reativo. Só que você tem que fazer pessoas perceberem que existe. Aí eu vou até a 5, onde a 5 dá um modo criativo. Então as pessoas na palestra olham e falam, é possível, tem uma jornada aqui de 5 passos que eu posso chegar no criativo e mudar minha vida inteira. E pode. E pode mudar a vida inteira só se questionando. E fazendo a respiração, né, do easy. Inspira, deixando ir o que não serve. Sustenta o luto, a morte do passado que não serve mais para você. Joga fora, né, e inspira a liberdade que você quer fazer na vida. Então a palestra foi discorrendo um pouquinho sobre isso, no sentido de, você está vendo que você faz isso, da onde vem? Da onde vem? O que é confiança? A gente fala muito sobre isso. Você precisa confiar em você. O Pedro Chamuleira de manhã deu uma palestra sensacional falando a mesma coisa. Eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com todos. A cultura é eu com todos. Começa onde? No eu comigo mesmo. E a gente hoje é treinado eu com o outro. Mas a NR1 é eu comigo mesmo, não é eu com o outro. Eu com o outro é a consequência do eu comigo mesmo. E ninguém trabalha eu comigo mesmo. Trabalha eu com o outro. Percebe? Eu comigo mesmo ficou uma coisa assim estranha. Então, acho que a palestra em si dá essa dica. Você não é as suas identificações, você é muito maior do que você imagina. Se você assumir o seu potencial, você melhora 2/3 das suas decisões. Você tem sucesso, você fica rico, você fica com saúde. Só melhorar, porque se você está assim hoje aqui, né? E está com 1%, 1/3 só das decisões boas, 2/3 ruins, como Harvard diz, olha a tua oportunidade. E para isso tem que olhar a porra da sombra, do medo. Tem que olhar para o próprio medo e falar, uau, o medo está aqui, agora se libera. E deixa vir. O resto não precisa explicar, Gabriel. Sabe por quê? O medo tem uma fala específica, o amor não tem. O amor é criativo, você não sabe o que ele vai falar. Talvez seja um não, talvez seja um sim, talvez seja um vai em frente, talvez seja pare aí. Porque o amor ele é intuitivo, então ele não tem resposta certa. Agora o medo, a resposta é sempre certa, barreira. Ele corta. Essa é a diferença. Então a palestra foi sobre isso, entendeu? Gente, abre a cabeça. Tem muito mais potencial do que vocês imaginam aí. Um dos pontos que me preocuparam muito nas trocas que nós tivemos aqui é a questão do endividamento, né? Aliás, tivemos um episódio com o time do Serasa Experience. Pode colocar como MBA, tá? 83 milhões de pessoas no Brasil, Fê, estão endividadas.
E dessas 83 milhões nós sabemos, né? Tem um estudo com o nosso grande amigo Vitor Loyola, que ele nos apresentou, que vem do Serasa também, 42% há 10 anos. Você que vive e estuda a decidologia, atributo que você cunhou não só em palavras, mas eu vejo você proporcionando para as pessoas um novo estilo de vida. A própria Marcela Bello esteve aqui, ela falou assim, sabe, Gabriel, o Manfio me ajudou a olhar que por mais que eu fui adotada, a pessoa que me adotou me deu muito amor. E eu posso ter novas escolhas sobre isso. E para esse brasileiro que às vezes tem uma dificuldade por uma estrutura, por uma realidade, às vezes por causa de jogos, sem vitimismo, é um lugar, como o Tony Robbins fala, né? Não é seu momento atual, são as suas decisões. Que mensagem deixaria para essas pessoas? Para as pessoas inadimplentes, você está falando? Ou para as pessoas que estão num ciclo tão automático que elas não conseguem mudar a sua própria realidade, seu próprio protagonismo. Parar de dizer sim com medo para as coisas. Tem que ser sim sem medo. Tem que se conhecer para dizer um sim. Não dizer sim para qualquer coisa, para qualquer cliente. O cliente merece respeito, né? E o respeito é uma empresa gigante com inconsciência, com estudo, tem a responsabilidade de educar o consumidor. Então eu falei para eles ali, vai ter que ter uma época do perdão. Né? Vai ter que ter uma época do perdão. Como que vocês vão perdoar os 93 milhões e começar uma nova cultura do crédito? Porque não tem como continuar dando crédito da forma como a gente tem dado. Sim, com medo. Ai, aprova, aumenta a taxa. Aumentar a taxa é medo. Sacou? Aumenta a taxa é medo. Então nós estamos num momento difícil, né? Muito prejudicado pelas bets, por esse negócio de politicagem brasileira, né? Enfim. E aí você tem um prejuízo muito grande. Mas as empresas precisam entender o tal do não sem culpa. Porque um não pode salvar uma pessoa. E o sim pode matar uma pessoa. Não adianta dar crédito para todo mundo. Eu falo isso desde os meus 30 anos. Eu dava aula sobre isso. Passando assim... Eu lembro do exemplo que eu fui passando pelas empresas e foi falando assim, imagina a população brasileira carente de crédito. Isso logo quando abriram o crédito consumidor. Antes era muito pouco crédito. Aí abriram as financeiras, as lojas começaram a fazer empréstimos, isso faz uns 25 anos. A minha palestra era a seguinte, imagina uma criança passando aqui na sua loja. Você abriu na rua direita uma financeira. E tem mais 5 lá, porque todo mundo abriu rua financeira na rua direita. Imagina que não é a financeira, é uma sorveteria. Aí vem um menininho lá descalço e você fala, quer um sorvete? Ele nunca viu sorvete. Ele nunca tinha visto a possibilidade de comprar uma televisão. Era possível. Olha o que o crédito mágico é. Olha a mágica do crédito. Mas você vai lá e dá o sorvete para ele. Aí ele dá 2 passinhos, chega na outra financeira e pergunta para a outra financeira. A financeira pergunta, quer um sorvete? Ele fala, você acha que a criança vai falar não? Ela pega quanto mais sorvete der. E quando esse sorvete começar a derreter, você vai chamar de inadimplência. Desnecessária. Porque a gente não tem uma coesão entre as empresas, né? Não tinha nem um sistema que controlasse o total de risco. Você simplesmente vai dando crédito. Vai dando sorvete para a criança. Só que ela não vai tomar tudo. Ela nem precisa de tudo. Vai derreter. Aí você vai ficar bravo que tem 90 milhões. Então esse processo é mudar um pouco a cultura das empresas, do crédito, diminuir um pouco a lucratividade, infelizmente, melhorar a produtividade, para não ter que ficar ganhando só na taxa de juros, produtividade das pessoas. Vai ter todo um novo restabelecimento da cultura e vai ter que perdoar aqueles que estão endividados. Né? Não vai ter saída. E aí você vai reescolher para quem você vai dar crédito. Se fosse resumir tudo em uma palavra, é decisão, né, Fernando? Decisão consciente. Crédito com confiança. Sim, sem medo, não sem culpa. Para finalizar, Fernando Manfio, o que você leva do fórum, do movimento Move On 2026? Eu levo no meu coração. Parabéns. Obrigado. Tamo junto. Parabéns. Senhoras e senhores, esse é o Move On Cast, porque o futuro é feito, é escrito, é desenvolvido por quem sabe decidir. Vem com a gente, vamos juntos e até mais.